Olá, queridos amigos, é com grande alegria que aqui estamos retornando aos nossos estudos, felizes por saberem que todos vocês estão acompanhando e que certamente está fazendo bem à nossa alma esse estudo, né? Sejam todos bem-vindos, bem-vinda Márcia, tudo bem com você? Oi, Thelma, tudo ótimo. Muito bem-vindos mesmo, vocês que estão conosco aqui. É sempre uma alegria nós estarmos juntos, estudando esse livro que nos traz tanto ensinamento, não é? Então, hoje nós vamos começar, né, com o capítulo 16. Isso. Que vamos falar sobre trabalho renovador. Isso. Mas, antes disso, vamos dar uma lembrada do capítulo 15, que foi depois daquele encontro da Evelina com o Túlio Mancini, aí eles vão conversar com o instrutor Ribas, e que ele vai começar a dizer, vocês não pediram trabalho, então está na hora de trabalhar. Vamos começar pelo Túlio, essa recuperação do Túlio, principalmente a Evelina, que foi bem responsável da situação que o Túlio se encontra, pelas esperanças que ela colocou no coração dele. Então, foi todo esse planejamento de como seria esse trabalho, isso aconteceu no capítulo anterior, e agora, então, nós vamos vê-los continuando esse trabalho, né? Quer dizer, dando início a esse trabalho. Então, nós vamos pedir, então, a Thelma que comece, então, trabalho renovador, o capítulo 16, que nós hoje vamos também dividir em duas partes, vamos fazer uma hoje, a outra na semana que vem, para nós aproveitarmos bem o conteúdo doutrinário desse capítulo, né, Márcia? Então, agora, eles vão começar, como o título está dizendo aí, um trabalho renovador. Eles vão colocar agora a mão na massa, né? Vão estar se preparando para ajudar o Túlio. Então, vamos ler. Então, o trabalho renovador, capítulo 16, então diz assim, vida nova começou para Evelina e Ernesto, especialmente para a Evelina, porque ela está envolvida diretamente com o Túlio. Indispensável auxiliar Túlio, abençoá-lo, renová-lo. Para isso, os dois amigos se matricularam em um colégio de estudos preparatórios de mais altas ciências do espírito. Radiantes de alegria, de esperança e entusiasmo, adquiriam os conhecimentos em torno da evangelização, reforma íntima, sintonia mental, afeição, agressividade, autocontrole, obsessão e reencarnação, a fim de conversar construtivamente com aquele que se lhe extraviara a conta pessoal. A senhora Serpa munia-se de instruções com que pudessem agora ganhar o raciocínio. Então, Márcia, eles se matricularam, né? Detalhe aí, se matricularam nesse curso, igual a gente aqui faz inscrição para as capacitações, né, que são oferecidas aí pelas casas espíritas, pelo CERJ, enfim. Então, eles matricularam lá nesse curso, eles vão se preparar, e vocês viram quantas matérias quantos temas, né, eles vão estudar. E aí, Márcia, eu estava me lembrando, né, até falei dessas capacitações por conta disso, porque às vezes a gente aqui no nosso meio, quando alguém fala assim, olha, tem um trabalho, mas antes temos que fazer uma capacitação. Aí as pessoas não gostam muito, algumas, né? Porque acham que nós estamos subestimando, né? E não é isso, a gente precisa para qualquer tarefa na casa espírita, no trabalho de Jesus, ou qualquer outro, né? Não só contar com a boa vontade, o desejo de ajudar, a gente tem que se capacitar, né? O que você acha? E a gente vê isso o tempo todo nos livros de André Luiz, né? O tempo todo nos livros de André Luiz, porque, na verdade, ele, quando ele vai falar de algum atendimento que precisa, às vezes ele chama os especialistas num certo tipo de passe, né, num certo tipo de tratamento. Então, o tempo todo, os espíritos estão estudando, se preparando. E como você falou,
boa vontade nem sempre é o suficiente. Se nós vamos atuar no atendimento fraterno, a gente tem que saber que aqui... Pois é, e aqui é interessante porque ele fala claramente, né, que ela vai se preparar para que ela possa conversar com ele, não é isso? E, então, é a preparação, e é interessante você ver que eles têm um colégio de estudos preparatórios de altas ciências do espírito, né? E quantos conhecimentos eles estavam adquirindo para se preparar, se capacitar para o trabalho. Então, assim, o quanto é importante a gente estudar e se preparar, né? O Espírito de Verdade já falou para a gente, né? Espírita, amai os instruídos, né? Então, o quanto tem a importância de nós também termos essa instrução para que a gente possa ter, sermos mais efetivos nas nossas tarefas e no auxílio que a gente tem a fazer com o nosso próximo, não é? E nessas capacitações que a gente tem aqui no nosso momento, no nosso movimento, nós vamos dar continuidade do lado de lá, né? Exatamente. Vamos fazer tudo que a gente absorve aqui para continuar trabalhando lá também, né? Para lá também, né? Isso mesmo. Isso. Então vamos lá, né? Continuar, então, a leitura. Competia-lhe o esforço mais grave, desfazer-lhe na mente o quisto de ilusões que ela própria criara. Então, o objetivo era esse, né? O esforço de desfazer esse quisto. Interessante essa expressão, né? O quisto. Bem a gente já comentou isso aqui, né? O quisto é uma deformidade, geralmente de massa, que vai formando no corpo físico, em alguns lugares, né? Coisa da pele, né? Das células ali que... Mas aí, no caso, dá uma ideia até de uma profundidade, e é na mente que ocorre na isso. Mente, né? Ele bota aqui, né? Desfazer ele na mente, né? Na mente. O quisto de ilusões. De ilusões, de todos aqueles sentimentos que o Túlio estava armazenando ali na sua mente, foi criando aquela deformidade ali e se avolumando. Então, Fantine, contudo, que se compadecera fundamente do... É isso mesmo, profundamente? É isso mesmo, né? Do rapaz, isso. Menos feliz, de acordo com avisos do Instituto de Proteção, ele poderia acompanhar a Evelina a pequena distância, com a obrigação de intervir, caso necessário. A gente lembra que o Túlio, na última vez, ele estava agressivo, né? Com querendo agarrá-la, né, e tudo. Então, o Fantine ia ser uma proteção ali para ela, né? E ela pediu ajuda, né? Então, ele estava sob os cuidados. Então, o Fantine ficou ali, assim, à distância, mas, se fosse preciso, ele poderia intervir. Então, no dia marcado para iniciar essa tarefa e subdividir-se em visitas de esclarecimento, né? A subdividir-se em visitas de esclarecimentos, enfermagem 3 vezes por semana. Então, era esse o tratamento. Ribas seguiu em pessoa os 2 obreiros para o refúgio de saúde mental, em que os novos deveres se lhes impunham. Integrando diminuta comunidade de enfermos da alma, quer dizer, ele estava ali num grupo de companheiros que também trazia essas enfermidades, né? Que também estava em tratamento. O jovem Mancini se achava recluso em solitária dependência, que o instrutor informou estar erguida à base de material isolante contra o impacto de vibrações suscetíveis de agravar-lhe a sede de companhias menos recomendáveis. E aí, Márcia, é interessante essa cerca, né, vibratória, né, que eles colocam ali, que é para impedir que o Túlio se conectasse com aquelas sintonias que estavam lá fora, daqueles companheiros, né, desequilibrados, que estavam ali, que se ele entrasse em sintonia, o que ia acontecer? Ele ia para lá. Exatamente. Vocês lembram que acho que há 2 capítulos, quando eles encontram o Túlio, 2 capítulos atrás, eles estão indo fazer o evangelho no lar, né? E tem aquela turba que vem e começam a debochar, e o Túlio foi encontrado ali, naquele meio.
Então, o que eles colocam é que essa parede, alguma divisão fluídica ali, que não conseguisse penetrar esses fluidos perturbadores, porque ele estava também querendo já voltar e se ligar a esses companheiros. E ali eles estavam fazendo uma barreira de proteção, né, para que ele não voltasse, como o Thelma falou, ao encontro daqueles companheiros. Porque não tinha se desligado totalmente, não. Ele ainda estava suscetível, né? Exatamente, e ainda querendo muito, né? Gente, pensamento é atividade. É tudo, né? Não tem jeito, né? Não então, tem jeito. Pensamento, ele conseguia se conectar àqueles companheiros que estavam lá naquela liberdade, entre aspas, né? Que ele dizia, né? Aquela liberdade, ele mesmo falava isso, dessa liberdade total, né? Ele falava disso. Então, vamos lá. Vamos continuar. O orientador apresentou ambos os companheiros às autoridades e auxiliares do pouso de reajuste. E tanto Evelina quanto Ernesto, sob o beneplácito da simpatia geral, puseram mãos à obra. Túlio acolheu, encantado, a presença da moça, de começo reafirmava-lhe os protestos de devoção afetiva, em ditirambos, quer dizer, entusiasmados, né, de lealdade e ternura. Ele estava feliz porque ele ia ter ali a Evelina, que era tudo que ele queria. Né? Isso. E é interessante, Thelma, o carinho do Ribas, né, de acompanhá-los, de apresentá-los, né, de não deixá-los dois sozinhos nessa primeira ida, tá acompanhando de longe, bem legal isso. Bem amoroso ele, sabendo do perigo, né, e nem tanto só perigo, mas da situação que o Túlio podia investir e retornar, né, então ele estava cheio de cuidados ali mesmo. Então, a senhora Serpa, no entanto, redobrou cautelas emolduradas de carinho, quer dizer, ela mantinha o carinho, mas ela estava cautelosa, suplicando a inspiração da vida maior para não falhar na missão que abraçara. Ela tinha essa missão. Agora, de mentora maternal. Mentora maternal, não deixar desfazer, né, aquela ideia que o Túlio tinha de mulher dos sonhos, e agora ela ia trabalhar essa questão maternal. Então, os diálogos terapêuticos prosseguiam pontualmente. Apesar disso, Mancini não se desfixava da paixão que o absorvia, lembrando um barco chumbado ao solo, incapaz de afastar-se do cais. Então, a gente vê aí, porque ele estava envolvido com todas aquela monoideia, né? Ele queria a Evelina a qualquer preço, ele queria o carinho dela, o amor dela. Então, ele não se desfixava dessa ideia, que é uma monoideia. E a gente vê, né, o quanto que ela também vai ali com muita cautela, porque ela tem sentimentos por ele, né, e ela está ali, a gente vai ver ao longo aqui do capítulo, os subterfúgios que ela faz para ela não se deixar envolver pelo esse Túlio que está ali o tempo todo, né, querendo voltar a uma vida como se eles estivessem aqui, né, encarnados, né, como tendo ela como companheira, né, a tendo como companheira. Porque, na verdade, ele ainda não sabe, Márcia, que ele está desencarnado. Ainda não sabe. Isso não fica muito claro também aqui. No capítulo anterior, a gente achava que não, né, mas, enfim, acreditamos que ele não saiba que está desencarnado. E é interessante, vocês viram que está até numa letra aqui, né, e tá, que eles destacam diálogos terapêuticos. Então, toda a conversa da Evelina com ele era o tempo todo para fazer o Túlio, ela não ia lá, vamos dizer assim, jogar a conversa fora, né? Ela ia lá com um objetivo, e toda essa conversa tinha uma finalidade: recuperar mentalmente, de sentimentos e tudo, o Túlio, né? Resgatar esse Túlio, que ele voltasse a essa realidade. Isso, então, esses diálogos. A gente viu aí nos outros capítulos que ela tinha uma responsabilidade, né? Nesses sentimentos que foram desenvolvidos. Os nossos amigos devem lembrar, né, que ela mantinha uma afetividade pelos dois. Então, ela fez o Túlio acreditar que ela se dedicaria a ele, né, que ela se envolveria com ele,
E foi nesse período que ele desencarnou. Então, manteve essas ideias, né? Isso mesmo. Está aqui cobrando, né? Cobrando, exatamente. Então, vamos continuar, Ricardo? Então, principalmente Evelina, a preparar... Principiácia. Principiácia Evelina a preparar o clima adequado às lições e ele choramingava. A maneira de criança doente, declarava-se indisposto, inabilitado para o estudo, desconsiderado, ofendido, nos brios próprios, asseverava-se contrário a qualquer ponderação filosófica, alegando não sentir inclinação para assuntos de fé. Insistia em reconhecer-se unicamente um homem, na definição dele mesmo, e nessa condição não queria uma enfermeira ou preceptora, mesmo solícita quanto a moça se revelava, e sim uma companheira, a mulher dos seus sonhos. Evelina ouvia pacientemente os remoques e lamentações incessantes, amparando, né? Amparando-lhe os golpes e podando-lhe as impressões destrutivas. Sempre assistida por Ernesto, que lhe supervisionava os esforços com generosa atenção. Então, a gente vê aí que o Túlio ele se coloca como vítima. Ele se vitimiza o tempo todo ali, choramingando. Olha como eu estou sofrendo, olha o que me fizeram, né? E mantendo esse ressentimento, porque o desejo de vingança estava mantido no coração dele. Então, tudo isso fazia com que ele se mantivesse ali preso, né? Porque o ressentimento, a raiva, a falta do perdão, todos esses sentimentos negativos, eles nos prendem ao invés de nos libertar, né? Então, ele está ali preso naquelas ideias, querendo fixo naqueles objetivos, ele não conseguia assimilar nada que ensinava para ele. Nada, e também não tinha interesse também, né, Thelma? Como ele estava fixado, então quando ele fala aqui que ele não quer saber, né, ela ia ensinar o evangelho, e ele não queria saber de nada, não queria saber, ele dizia, né, e aqui me reconheço-me unicamente como um homem, quer dizer, ele só quer saber das questões materiais e das questões de ter a mulher que ele quer do lado dele, como companheira, nada mais o interessa, nenhum outro conhecimento. Materiais, né? Nenhum outro conhecimento. Ele ainda está ligado às impressões materiais, né? Ele quer ela como mulher, né? Exatamente, como ele fala aqui, né? E sim uma companheira, mulher dos seus sonhos. É o que ele quer. Então, ele não está nem um pouco interessado nesse papo, vamos dizer assim, nesse papo de evangelização, né? De conhecimento, ele não está nem... Renovação, nada disso. Isso aí. Posso ler um pouquinho? Pode um pouquinho. Então, vamos lá. Imbuída das responsabilidades que lhe assinalavam agora a vida e sendo criatura profundamente emotiva, a senhora Serpa concentrava-se de modo constante no esposo, nele investindo toda a carga de seus potenciais afetivos, para sentir-se na posição de tutora maternal de Mancini, experimentava a necessidade de ser mais estranhadamente a mulher de Caio. Por essa razão, mentalizava-lhe a imagem a cada passo, endereçando-lhe em silêncio os seus mais belos pensamentos de amor. É verdade que Serpa não lhe havia sido o consorte ideal. Além disso, sabia-o agora homicida, com refinados recursos de inteligência para ocultar-se. Evelina, porém, humana quanto qualquer ser humano ponderava de si para consigo, que ele se fizera criminoso por amá-la, eliminar a existência de Túlio para disputar-lhe o coração em agoniado lance afetivo. Então, a gente vê aqui que ela arrumou uma forma de se proteger, voltando a pensar com bastante firmeza no esposo, nos momentos bons que tiveram, e já, como ali fala, né, já sendo humana, né, de forma até de orgulho e vaidade,
né, dizendo assim, poxa, apesar dele ter cometido um crime, mas era por amor, né? Então, assim, aquela coisa do ego, foi por minha causa que ele fez isso, apesar de ser um ato bem bárbaro, né? Então, a gente vê isso aí, né, Thelma, o quanto ela estava tentando para não se deixar envolver com os sentimentos do Túlio, transferir seus pensamentos para o Caio, né? Por um lado, estava sendo bom porque ela desviava a atenção, né, o sentimento que ela tinha pelo Mancini. Mas ela está aí fazendo um retrato, né, um autorretrato do Caio, dos sonhos dela, né, como ela gostaria que o Caio fosse. Porque, na realidade, não era assim, né? Ele não tinha caráter. Ele tinha um caráter, ele tem, né, um caráter meio... Bem duvidoso, né? E não tratava ela tão bem assim como ela está pensando. Então, vamos ver até onde vai essas ideias dela aí em relação ao Caio, né? Isso aí. Vamos lá, então. Então, ela aspirava a revê-lo em pessoa, quer dizer, ela queria, né, vir visitar o Caio. Aurir-lhe o calor da presença, a fim de revigorar-se para os embates morais a que se confiava. Entretanto, por mais solicitassem permissão para visitar a família terrena, Fantine e ela obtinham regularmente a mesma resposta dos mentores. É muito cedo. Reconfortavam-se por isso com o estudo e trabalho. De vez em vez, o tete-a-tete, eles conversavam muito, né, entre ambos, as confidências que eles se faziam. Ernesto falava enternecidamente da esposa Elisa e da filha Celina. Sensibilizado, entretecia no mágico painel da saudade a imagem das duas por espelhos cristalinos de amor, em que se comprazia mirar-se, conquanto a filha o tratasse muitas vezes com rebeldia cruel. De certo que a viúva e a jovem não arrostavam dificuldades materiais de vulto maior. Legara-lhes renda expressiva, boa casa, algum dinheiro em mãos honestas, a fornecer-lhes pensão sólida e os seguros em que montava a defensiva doméstica. Então, a gente vê aqui, né, que os dois tinham vontade de rever a família, mas os instrutores, sempre os benfeitores espirituais, sempre diziam para eles, olha, é cedo. E a gente lembra, quem leu O Nosso Lar, né, que André Luiz passou 8 anos no umbral, depois ele passou 2 anos em tratamento no Nosso Lar, começando a trabalhar. Se passaram, então, vamos dizer, do nosso tempo, 10 anos, quando ele tem permissão de vir visitar a família. E quando ele vem, que ele já vê os filhos crescidos, né? A casa já, a mulher já tinha casado de novo, a esposa dele, ele quase surta, né? Aliás, ele surta, né? E a gente estava lembrando disso ontem, né, Thelma? Então, assim, que tempo é esse que a gente... Será que a Evelina estava preparada para chegar lá? Ela achando que o esposo estava ali até hoje chorando a morte dela, e sabe lá como é que ela vai chegar e vai encontrá-lo, né? A realidade é bem outra, né? Mas isso os espíritos falam sempre, essa pressa que muitas vezes aqueles que partiram têm, né, de saber as notícias. Eles estão sempre falando, calma, espera mais um pouco, você ainda não está preparado. Eu estava me lembrando também, Márcia, hoje, lá no livro Memórias de um Suicida, o Jerônimo... Isso, quando vai visitar a Margaridinha. É um dos 4, né? Amigos ali que está lá no Vale, em tratamento e tal, e ele fica louco para retornar, porque ele deixa a família, ele se suicida por uma crise financeira, né? E aí, depois de muita insistência, ele retorna lá, né? Só que ele vê tanta decadência, né? A filha se prostituindo, o filho estava preso. Ele entra num processo de muito sofrimento, né? E aí é muito complicado isso, porque a vida aqui, no período de afastamento, dessa ausência aqui, acontecem muitas mudanças. Exatamente. O espírito não tem condição de, assim, de imediato, compreender, né? O casamento da segunda vez, no caso aí da Evelina, ela não sabe como é que o Caio está, né? Com quem ele está, se ele mantém ainda aquele envolvimento com aquela companheira, como é que ele está. Ele não está certamente chorando por ela, né?
É. Então, é a nossa dificuldade de admitir que a vida continua, para que nós que estamos no plano espiritual, que temos que seguir à frente o nosso crescimento e tudo, e que a vida de quem ficou aqui também continua, não vai parar naquele momento, né? Então, eles falam isso, muito cedo, vocês têm que estar preparados, né? E então, aí que está a importância de nós trabalharmos o nosso desapego, né? Que a gente tem aquela dos meus filhos, o meu marido, o meu esposo, a minha mulher, né? E não é nada nosso. A vida continua, nós somos filhos de Deus e ela continua tanto aqui, como a Márcia falou, quanto no mundo espiritual. A vida é uma só, né? Então, nós temos que trabalhar isso em nós, para a gente não... Desapego mesmo, né? Muito bom. Vamos lá. Então, mas e a ausência? Indagava-se constantemente, né, o Mancini, junto da amiga que se lhe transformara em irmã de todas as horas. A ausência, a distância, quer dizer, ele está pensando, será que eles estão sentindo essa ausência? Será que estão sentindo essa distância, né? Como ele estava sentindo lá? Será? Perdiam-se os dois em conjecturas, prelibando de alegrias de reencontro. Achavam-se suficientemente informados de que entre eles e os amados do mundo se levantava agora o muro das vibrações diferentes. Você vê que também o livro grifa isso, o muro das vibrações diferentes. Em vista disso mesmo, não mais lhe seria possível retomar-lhes a atenção como de quem volta de uma viagem. Competia-lhes a obrigação da conformidade perante quaisquer transformações a que se lançassem. O que a gente estava falando, né? Que a Thelma estava falando, a gente praticar esse desapego aí, porque nós não vamos encontrar o mesmo cenário, né? E aí a gente vai ver mais para frente os relatos de outros espíritos que como é que chegavam, vinham aqui, reviam os familiares e chegavam lá em sofrimento, né? Reclamosos daquilo que viam, entristecidos, porque nós ainda não estamos preparados, né? Para enfrentar essas vibrações diferentes que no caso, o espírito sente muito mais, né? Do que aquele que está encarnado, né? Até porque o espírito ele consegue ver o que está acontecendo e nós não, né? Às vezes, a maioria das vezes, nós nem percebemos a presença. As vibrações são tão diferentes que também a gente não percebe a presença. Então, eles, né? Porque quantos espíritos nós vamos ver isso, né? De que quando voltam ao ambiente familiar querem ser reconhecidos pelos seus amores. E nem sempre isso é possível. Aliás, a maioria das vezes não é possível, né? Voltando ao caso que você lembrou do André Luiz, ele passa mal mesmo, naquele momento que ele vê o outro médico, que era colega dele, né, que casa com a mulher, ele chama logo pela Narcisa, e a Narcisa está ali à espreita, aguardando, com todo cuidado, né, para socorrer, caso necessário. É interessante. Então, vamos. Nesse sentido, até ali, haviam registrado as mais diversas narrações de mortos que procediam da terra, desanimados e tristes, ante a impossibilidade de serem vistos, ouvidos, assinalados, tocados pelos parentes. Muitos voltavam consolados e esperançosos, como que libertos de laços e algemas que lhe fossem pesados aos corações. Mas outros muito regressavam desencantados e sorumbáticos, evidenciando pouca disposição para conversar. Referiam-se a amigos e a mudanças radicais na vida caseira. Mencionavam desastres e falências na ordem afetiva de almas inolvidáveis. Eles dois, porém, se identificavam otimistas e confiantes. É o que a gente estava falando aí, né, Thelma? Uhum. De que muitos voltam felizes por estarem libertos, né? E outros ficam aí presos, tristes. É engraçado que eles estão aí falando uma coisa que a gente constata, que até nas nossas reuniões mediúnicas acontece isso, né? Eu falo, ninguém me ouve. Ninguém me compreende, eu estou aqui, estou falando, né?
Porque muitos espíritos retornam ao ambiente familiar e os familiares não percebem, né? Então, isso para eles é um sofrimento, né? Imagina. Isso você chega de saudade, chega ali e você não consegue, né? Essa interação. Então... E aqueles que não sabem que morreram ficam mais desesperados ainda com essa situação, né? Não sabem que desencarnaram, ficam mais... E aí isso nos lembra aquele filme bem antigo, vocês lembram? O Sexto Sentido, né? Que o médico ia na casa dele e a mulher, ele sempre tentava pedir desculpa, não sei o quê, e ele não conseguia escutá-lo, né? E ele se achava vivo, né? Então, assim, a dificuldade que ele tinha, porque ele visitava vários lugares e ninguém o via, né? Então, é isso que a gente tem que pensar, porque quantos companheiros nossos, parentes, amigos, não ficam presos aqui, não é? Não conseguem se libertar. Por mais que cheguem lá, acabam voltando e se fixam aqui, né? No caso da Evelina e do Fantini, eles estão sendo preparados, mas os espíritos nos informam que a maioria das pessoas que desencarnam, né, os espíritos, a primeira coisa que fazem é retornar ao ambiente familiar, né? Por exemplo, estão internados no hospital, aí desencarnam. Para onde eles vão? Vão para casa, né? Então, é por isso que precisa desse preparo todo, até o espírito se perceber que está desencarnado. É um período, né? Que a gente sabe que é sofrido isso. E essa falta de comunicação aí E a gente até tem né, a gente escuta isso muito no meio espírita, né? Morrer é fácil, desencarnar já é outra questão, né? Morrer a gente morre, o corpo físico fica, mas a questão de desencarnar não é tão simples assim, né? E aí é isso, nós chegamos então ao fim dessa parte 1 do nosso capítulo 16, e vamos aí continuar, porque vamos saber aí depois o final aqui, dessa questão desse acompanhamento do Túlio pela Evelina, né? Tentando essa ajuda ao Túlio. Será que ele vai conseguir se modificar, pensar diferente? Será, Thelma? Vamos ver, a situação dele é bem grave, né, Márcia? Porque ele está muito envolvido com as questões materiais. Então, os espíritos estão fazendo o máximo. Vamos ver se ele vai fazer a parte dele, né? Porque a gente também precisa querer ser ajudado, né? Recebe ajuda e precisa querer ser ajudado. Se nós nos colocarmos refratários, isso até aqui, né? No nosso passe, nas nossas preces, na irradiação. Então, a gente precisa de querer ser ajudado para poder receber ajuda. Exatamente. No caso do Túlio, a gente não sabe ainda. Vamos saber semana que vem. Eu sempre vejo isso aí mesmo, né? De que eles estão sempre prontos a nos ajudar. Mas eu acho que foi na Revista Espírita, tem um caso que Santo Agostinho conta de um rapaz que era cego, foi ficando cego, e pelo passe magnético ele tinha toda a condição de ser curado, mas ele era tão refratário, não acreditava em nada, que ele não permitia que a cura acontecesse. Então, como é que será que vai estar o Túlio? Será que ele vai se abrir para essa ajuda, que já começou, né? Que já começou? Então é isso, queridos amigos que estão conosco, a nossa gratidão pela companhia de vocês nesse estudo. Espero que vocês estejam aproveitando do jeito que eu e Thelma estamos aproveitando. Até a nossa próxima semana. Realmente está muito bom o nosso estudo, nós estamos aprendendo muito com essas lições, né? Colocando na nossa vida. Esperamos que vocês também estejam tirando proveito da nossa história de Evelina e Fantini. Até a semana que vem, um grande abraço, gratidão a todos, porque a vida continua.